Bom dia, cheguei uma hora antes no aeroporto, daqui a pouco eu tô desembarcando em Belo Horizonte e aí a gente começa a brincadeira. Viva Muffin Sound System. The road fails down. The road fails down. The road fails down. Sempre curti tatu, assim, desde moleque, aquelas coisas de criança, tipo, quando crescer quero ser médico, quando crescer quero ser glória, eu queria ser Hell Angel, eu queria ter moto, aquelas coisas, ser cabeludo, participar de gangue, aquelas coisas. Minha primeira contato, assim mesmo, com body modificação, eu era estudante de um colégio militar aqui em Belo Horizonte, Tiradentes, e eu ia pra aula todo de preto, e eu usava um guarda-chuva, assim, eu devia ter 12 anos, 11, 12 anos. Por causa do sol, né? Eu sempre muito branco, eu de guarda-chuva. Eu já era meio gótico, assim, naquela época. Eu andava com guarda-chuva no sol, todo mundo ria de mim na escola. Eu era, né? Ficava separado, aí juntava, né? Os discriminados. E eu tava no meio deles, assim. Eu entrei dentro de um ônibus e vi um cara com uma blusa de telinha, assim, e com piercing numa milha. Eu fiquei assim, bicho, como esse cara colocou isso aí? Isso mais ou menos. Era uma argola, cara, igual eu te falei, eu era estudante de escola, assim. Tava na, sei lá, quarta, quinta série. 84, sei lá, 86, por aí. Aí eu conheci uma galera, comecei a colar com os caras, aí ajudei os caras a montar um estúdio de tatu. Não tinha nada aqui, né? E trabalhava com animação de festa infantil, era palhaço. Era muito engraçado, que eu trabalhava só no final de semana e ficava o dia inteiro zoando à toa no estúdio dos caras e tal. Aí um tempão depois eu trabalhei com isso 7 anos com animação de festa, aí meio que cansei, assim, rodei o país inteiro, fui Jô Soares, fui programa infantil, tudo da época, Mara, pô. TV Colosso, cara, uma zoeira danada. Sérgio Malandro e por aí vai. Aquela galera que fazia coisa de infantil da época, né? Eu parei de mexer com esse comecei a trampar dentro do estúdio de tatu, sacou? O ato de fazer piercing foi até muito engraçado, eu comecei a trabalhar com um tatuador e por uma acaso ele foi em cana, assim. E não tinha ninguém pra fazer piercing dentro do estúdio. Aí eu virei pro tatuador que tava com a gente, que era o Aderos na época, e falei assim, cara, e agora? Pô, a menina tem que ir embora, a gente tem que juntar grana pra tirar o cara. Ah, chega aí. Aí, fiz um labrete na menina, assim, a mão, né? Tremendo e tal, depois colocar coisa que ela não tinha manha nenhuma, né, cara? Só tinha visto os outros fazendo. Isso foi em 98. Aí, desde então, tô aí até hoje, né, cara? Não parou mais. Direto mexendo com piercing, assim. Ó, começou em 96, 97. Assim, ver bandas e primeiro contato com o piercing, assim, através de revista e querer ter, né? Fica um negócio meio que zoado, até porque um piercing na época era muito caro e a gente queria ter o piercing, então a gente começou com alfinete, né? Furando, mais um esquema que não cicatrizava. E aí depois, assim, um amigo tinha um piercing na sobrancelha e tal, perguntei pra ele onde ele tinha colocado. Ele me levou no New Look Tattoo, que é do André. Aí fui no estúdio dele, aí ele me explicou qual que era do piercing e tal, depois tirou pra mim, falou, eu já sabia que você ia tirar e tal. E a partir daí eu fiz mais uns 3 piercings com ele, aí depois eu arrumei um emprego, tive que tirar os piercings. Aí fiquei com os piercings guardados na minha casa e já tinha feito uns furos em mim mesmo e tal. Aí um amigo queria comprar os piercings e me pediu para colocar.
Aí um pouquinho de conhecimento que eu tinha, né? Assim, vendo algumas coisas na internet. Aí fiz os furos deles. Aí procurei me informar mais, conheci uns outros caras assim, a ver com o esquema. Comecei a fazer as perfurações e tal. E através daí eu fiquei... Tem mais ou menos uns 15 anos que eu faço isso. Trabalhando com piercing. E como entram as tatuagens nessa história? Nossa, as tatu é foda. As tatu é um motorzinho de carrinho. A primeira ficou bem zoada, mas foi legal. Falei que nunca mais ia voltar, né? E viciei no esquema. Legal. A gente vê que você tem implantes na mão, né? Tem. E aí como que foi esse processo das modificações mais tradicionais para os implantes? Aham. Poxa, o primeiro contato foi 2002, assim, 2003, né? Foi através um contato que o Cabelo tinha feito com o Luiz Fernando Sampa, né? O SIC. E o Cabelo, ele já queria, né? Já estava buscando isso. Ele veio para ensinar e fez os meus, né? Eu fiz 3 com ele quando ele veio, assim, a primeira vez. Eu lembro que eu fui numa feira mix e eu vi uma menina colocando piercing e achei aquilo interessante. Falei, vou trazer isso para tatuagem aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E corri atrás, não achava material, não sabia nem o que era agulha. Foi ver a agulha, a gente usava agulha 19 para dar anestesia em cavalo. Véio. Comprava, cortava, usava descartado já, né? E começou aí a grande procura de piercing, o pessoal, a galera querendo umas joias diferentes. Né? Agora eu fui para São Paulo, na Savage Steel, do Dinho. Fiquei uma semana lá, fiz uns cursos com ele, voltei, já comprei um maquinário e fui fazer piercing, né? Fazia os básicos, né? Fazia algumas joias também de prática, as meninas usavam muito, né? Com pingentezinho. E comecei a fazer uns alargadores diferentes, de madeira, de acrílico, e a galera começou a procurar. Hoje essas rapaziada nova que tá aí, né? Na suspensão, nesse negócio cabelo, já citou vários nomes aí, eles todos me procuravam muito para fazer uma peça para mim assim, faz assim, eu fazia. Mas aí depois eu fui abandonando, que o meu forte mesmo, eu gosto de fazer máquina de tatuagem, né? Então eu voltei para as máquinas e tal. Eu tatuo desde 1980, né? Eu fui um dos primeiros tatuadores de Minas Gerais, eu tive uma Kombi, eu ia para a praia dentro de uma Kombi, depois eu tive um trailer, depois eu tive um micro-ônibus, depois eu tive um furgão. Agora, recentemente, que eu vendi minha van, eu tô meio que assim, de praia, já tenho que aposentar, porque o estúdio cresceu, né? O estúdio cresceu, a família está trabalhando aqui, então a gente centralizou mais. Hoje, como é que eu vou te falar, assim, o cliente, a população, os jovens, eles já têm muita informação, chega muito rápido hoje. Já tem mídia forte hoje. Na minha época, você tirar um desenho de tatuagem, você tinha que tirar de uma garrafa de querosene, de uma garrafa de vodka para tirar uma referência para tatuar. Hoje o negócio cresceu muito, tem excelentes artistas, assim como na modificação corporal também, né? Que cresceu bem também, que já, você vê, já as pessoas estão estudando muito, né? Estão procurando entender um pouco de anatomia, muita coisa. Quando eu tinha 17 anos, foi uma questão de rebeldia mesmo, de mostrar para a sociedade que você era um ser diferente, que você veio ali para você mudar mesmo, já ligado com modificação corporal. Eu saía na rua, as pessoas viam as tatuagens, atravessavam a rua. Olha só. Ninguém queria contato, então você já vinha para mostrar mesmo, estou aqui, eu pertenço a uma certa condição, eu quero assim, né? E eu sempre tive esse espírito de liberdade, eu sou motociclista, né? Então, muito ligado, moto, liberdade, tatuagem, modificação. Eu tenho hoje meu filho que tatua, que é o André Felipe, né? Então, eu não me apego a estilo, mesmo porque eu sou da velha guarda, eu sou old school, eu não faço old school, eu sou o old school. Então eu não preciso de me rotular. Eu faço o que você me pedir para fazer, eu vou fazer você. Entendeu? Se eu falar, eu não dou conta de fazer isso. Eu quero fazer uma foto realista, eu não dou conta. Aí eu vou encaminhar para alguém que possa te fazer aquele trabalho, entendeu? E já o meu filho, o André Felipe, ele não tem um estilo. A tatuagem, ele colocou uma característica. Então você vê uma tatuagem dele e fala assim, isso aqui é do André Felipe, que é o mais importante do que um estilo. Porque o estilo, você vai ficar preso a um estilo. Eu só faço outro, só faço new, só faço realismo, eu só faço isso, então só faço black work. Não, você faz o black work e coloca
a sua característica, a sua identidade. Você faz o realismo e coloca a sua identidade, isso é mais legal. A minha história com tatuagem, assim, foi tipo meio que paixão à primeira vista, que eu vi quando menino ainda, na época que eu brinco, que eu falo na época que o Fantástico dava medo, antigamente, quando a gente era menino, a gente tinha medo do Fantástico, né? Aí eu lembro que eu vi tatuagem a primeira vez no Fantástico, eu era menino, cara, eu falei, puta que coisa louca e tal, e pô, vai pôr arte no corpo, negócio de desenhar no corpo, não sai, pô, que tem louco e tal. E tinha aquele tabu medonho, né, na época e tal. Então, com aquilo, eu lembro que eu era pirralhinho de sócio do Minas, eu pegava a cadeira esferográfica e me pintava todo, fazia desenho e ficava lá no Minas, o neguinho perguntava, brincando, e tatuagem, eu, sacou? E foi vindo o tempo, eu fui ficando mais velho, assim, de leve ainda, meio pirralho. Aí eu fazia de agulhinha, sabe? Você amarra agulhinha no nanquim, tatuei meus primos todos, amigo e tal, aquela coisa, né? De moleque. Hoje tá todo mundo estragado. Tem gente que não quer cobrir, não, deixa do jeito que tá, que é doido pra história, né? E aí, com o tempo, com essa história de desenhar, aí eu conheci na época o Odilon, que era um cara que trabalhava aqui em Belo Horizonte, que era um tatuador, isso lá por volta de 88, assim, mais ou menos. Aí eu comecei a trabalhar lá desenhando. E aí nessa história veio o Marcão, que era um cara que tinha uma tradição também de tatuagem aqui em Belo Horizonte, começou a trabalhar, ele estava morando nos Estados Unidos, ele voltou para cá e começou a trabalhar lá com a gente. E ele tatuando também, então ele gostava muito dos meus desenhos. Então ele falou assim, porra, velho, tatuar, né, e tal. Eu falei, doido e tal. Aí, com o tempo, aí, em 94, eu fiz minha primeira, assim, de máquina numa pessoa. E dali eu tive que dar uma parada, porque eu tinha uma banda, e era uma história meio séria e tudo, a gente estava com turnê marcada lá fora. Aí em 95, 96 eu dei uma parada, só continuei a história da banda, viajando. Qual que é o nome da banda? Overdose. Aí a banda acabou e aí eu dediquei mais a tatuagem, a partir de 98 mesmo, que eu peguei firme, assim, mais. Eu, antigamente, eu gostava muito daquela coisa mais realista, muito sombra, preto e cinza, bem sombra, bem realista, ficava muito impressionado com aquilo. Mas com o tempo eu fui vendo que o resultado nunca é muito legal, porque aquilo é muito legal no papel. Mas com o tempo ele vai perdendo contraste, essas coisas. Eu nunca tive assim um estilo de preferência, porque eu sempre tatuei sozinho. Agora que eu estou tatuando com o Johnny e tal, eu estou firmando mais essa coisa de ter um estilo. Igual a coisa realista eu deixei um pouco de lado e tudo, eu tô gostando da coisa mais marcada mesmo, mais tatuagem mesmo, com muita linha, cor chapada, essas coisas assim. Tipo, vamos dizer, sem orgulho nem nada, eu tô reaprendendo a tatuagem, assim, de uma certa forma. Que legal, saca? Que legal. É sempre um processo de aprendizado. Sim, ué. Com o punk, que eu vejo assim, né? O moicano, espetado. Eu tinha uns amigos que já andavam com moicano colorido, né? E saia, meio arrastão, coturno, muito piercing. Isso em que época? Isso foi em 95, 96, né? Quando eu vi a primeira vez um punk assim, eu pirei. Eu falei, nossa, como que a roupa, né? E o visual, assim, pode ser tão impactante, né? Assim, para a sociedade, como foi para mim, né? Fiquei imaginando para os outros. E eu sempre me identifiquei, né? Me identifiquei com a cor, né? O colorido, a subversão, né? Da vestimenta, né? O próprio agressão mesmo para a sociedade, um homem usando meio arrastão, né? Eu acho que você não ter preconceito já é natural, né? Acho que é inato, assim. Então eu sempre já fui cabeça aberta, né? Para tudo. Então eu achei muito legal, super andrógeno, né? Um homem com saia, meio arrastão, moicano e um monte de piercing. E, querendo ou não, a ideologia também, né? Que já tem tudo a ver ser político, né? Interagir com a sociedade, fazer parte dela, mostrar que tá ali, né? Que faz parte. Que tem que ser aceito, né? A gente tem que
ocupar nosso espaço, né? Então, querendo ou não, foi o punk, assim, que me trouxe um pouco para a modificação corporal. E entrando no mundo do piercing também, né? Que abriu esse leque, assim, que... sensacional, né? Eu tenho implante, né? Escarnificação e perfuração, né? Que eu já fiz em mim mesmo. Escarnificação também já fiz em mim. E branding, né? E branding também. Legal. Queimaduras. Eu sempre fiz em amigos, né? Como eu gostava e tinha em mim, todo mundo me procurava para fazer. E eu conto essa história para todo mundo no workshop, né? Que eu dou hoje em dia. Que eu falo que eu entrava, a gente ia viver no mundo punk também, entrava com a mão cheia de alfinete pro banheiro e saía com eles tudo na cara. Então, sobrancelha, saía tudo na orelha e tudo, e ali ficava uma noite e depois tirava, né? Então, sempre gostei, sempre fiz, mas tinha o problema de não ter muito acesso às joias de aço cirúrgico. Eu, para ver uma joia de aço cirúrgico, eu ia lá na Savassi, nas lojas do pessoal mais antigo, para eu ver nos balcões das lojas as joias bacanas. E era caro, então a gente não tinha muito acesso, não tinha tanta informação. Né? Levava o pessoal lá para casa, minha mãe vendo televisão na sala, passava, "Ô, dona Lúcia, tudo bom?" E levava e sentava na minha cama, né? Todo mundo fazia sentado na minha cama, que eu dormia. Então tinha uma estufinha lá. Sim. E sempre correr atrás de muita informação. Eu tenho tudo guardado até hoje. Assim, o primeiro catálogo meu que eu tinha, da JJ, Pierce, não sei se vocês... Até de São Paulo, fui pra Galeria do Rock para comprar minhas primeiras joias. Vendi meu Super Nintendo. Minha mãe me deu, trouxe do Paraguai e tal. Vendi o Super Nintendo com as fitas todas e os joystick. Deu R$250 na época. Fui para São Paulo, na Galeria do Rock, e fiz minha primeira compra. Então, 16 anos, vamos falar assim, né? De loja. Chamava House of Pen. Eu tenho até o flyer ali até hoje. Eu sei porque eu tenho o aluguel pago da época, eu tenho tudo guardado. Sim. Como portfólio. Arquiva tudo. Arquivo mesmo. Legal. Tem tudo guardado. Qualquer coisa que me perguntar, eu tenho ali para provar. Não é para provar, mas assim, Pra mostrar que faz parte da história. Tá ali, né? A gente deixa passar muita coisa batida, assim, sendo que não custa nada guardar um pedaço de papel ali. As coisas vão virando documentos. E vai tendo uma importância até de certa forma. Não tinha tanto acesso à informação igual a gente tem hoje. Né? Igual, por exemplo, nossa, vamos ver como é que tá lá. A gente pegou e foi pro Black Sheep, pro Leds, a gente saía daqui de BH e ia pra ver o que tava rolando mesmo, conhecer, ver o que o pessoal de São Paulo tá fazendo, tá trabalhando, né? Então isso é porque a gente aqui ficou meio isolado, não tinha tanta coisa. Quem tinha a informação trazia de fora. Então, lá em São Paulo que eu conheci a La Negra, nessa Black Sheep mesmo, eu falei com ela, ó, Negra, eu queria viajar, eu queria ir para algum lugar para aprender a fazer piercing, alguma coisa assim, acompanhando alguma pessoa. Quem que você me indica? Ela falou, você vai para onde? Eu falei, não, eu quero ir para Europa, Espanha. Ela falou assim, não, então procura o Carlos Escobar. Aí fiz o contato com ele e tudo, e fiquei 3 meses, né, o tempo do visto de turista. Então eu fiquei 1 mês vendo ele trabalhar. Que assim, pra mim foi, né? Imagina, em 2004, eu lá vendo o cara já trabalhar com agulha americana, surface e microdermal em todo mundo. Né? Então pra mim foi assim, eu falei, nossa, o que é isso? Vocês usam isso? O que é agulha americana? Já tinha ouvido falar e tudo, mas ver ele trabalhar é loucura. Os caras fazendo um piercing na língua só com a mão e a agulha. Freehand já. Freehand, sem pinças nem nada. Então deu aquela... né? Abriu total a mente. E ele fez a escarnificação em mim também, que tudo... Eu acho que não que a gente tem que, mas eu quis passar por todos esses processos, pra sentir, né? Não, lá e todas, modificação. As técnicas. Escarnificação, quero fazer. Na suspensão, quero fazer. Implante, quero fazer. Branding, quero fazer. Vamos fazer.
Eu fiz um trabalho, meu trabalho de estreia chamava Dança Burra, é um solo, né? E recebi uma referência especial num salão de arte da Prefeitura de Belo Horizonte. E nesse trabalho eu fazia quedas, 30 minutos de quedas. Isso já tem a ver com a body art, né? Já tem a ver com a dissociação entre coreografia, corpo, a imagem que a gente tem do corpo, cartesiano, retilíneo, enfim, racional, né? Uma forma de tocar o inconsciente, né? E depois, uns anos depois, em 1995, eu fiz um trabalho sobre o descaso das autoridades em relação à comunidade dos HIV positivos no Brasil, que se chamava o Estábulo de Luxo. Em que eu me maquiava com meu próprio sangue, com uma gilete eu cortava o rosto, fazia uma maquiagem de palhaço, de clown, espetava uma veia do meu braço e deixava o sangue começar a descer pelo como chama? Catéter, e costumava fazer uma poça de sangue no palco e tinham pessoas que desmaiavam. E eu dançava em meio ao meu próprio sangue, costurava a boca para representar uma omissão em relação a esse problema, esse descaso do governo brasileiro em relação à epidemia de HIV que estava chegando no Brasil. Eu fiz esse trabalho em homenagem a um artista que eu admiro muito, que é o Denilton Gomes, que dançava butô com o Takao Kuzuno, que é o mestre Takao Kuzuno que trouxe o butô para o Brasil, e o Denilton morreu dessa doença. Então eu resolvi fazer esse trabalho em homenagem a ele, que era um artista que eu admirava demais, e para denunciar todo esse estado de descaso absoluto, né? Para que as pessoas não terminassem como se termina tudo aqui no Brasil, mais ou menos em pizza, né? Então foi esse trabalho eu ganhei uma PCA pela concepção do trabalho, que é o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. E foi um trabalho que marcou muito, né? Porque até então no Brasil as pessoas tinham um certo medo, uma postura de colonizado, será que eu posso me posicionar no palco ou não? E tinha aquela coisa de sempre se espelhar no que vinha de fora, da Europa, uma postura subserviente em relação a um padrão europeu, americano, enfim. E eu queria, e é o que eu faço, desenvolver uma linguagem e uma identidade cultural brasileira. Quando eu era bem novinho, assim, uns 15 anos, né, 14, eu era punk, né? Eu sou da década de 80 e então a gente tinha toda esse lado performático de sair na rua de cueca, de cinta liga, coturno rosa, unhas rosas. E às vezes eu ia para clubes como a Louca em São Paulo e outros clubes em São Paulo e dançava nu, em homenagem à Luz del Fuego, mineira maravilhosa que dançava com as cobras, né? Então tinha essa vontade de vida mesmo,
em que eu sempre esses limites entre arte, vida, para mim são um pouco borrados, sabe? Acho esse modelo tradicional de percepção do universo bastante limitado, chato, né? E nunca me enquadrei em nenhum tipo de movimento ou de estereótipo. Eu digo que eu nunca fui punk. Eu tinha amigos do movimento punk, desculpa, tá? Mas na verdade não era punk. Eu fazia o que eu tinha vontade de fazer e é isso. Legal. Viva Muffin Sound System. Eu comecei quando eu era mais novo. Quantos anos você tinha? A partir dos 11 anos, foi meu primeiro piercing, né, que foi um presente de aniversário que minha mãe me deu, e quem furou foi o Leanderson. E minha prima me levou para furar, e eu conheci a galera que eles tinham na época, né, da Noroeste, que já faziam suspensão, já fazia piercing, já tinham tatuagens, pelo corpo quase todo. E aí eu comecei a achar a estética legal, assim, comecei a procurar mais informação dentro do que eu gostava naquele momento, assim, que eu escutava muito metal, muita coisa, comecei a tentar ver onde que as coisas se encontravam. E mais tarde, com contato com suspensão corporal, eu fui assistir eles fazendo e tive o primeiro contato pessoal, assim, né, de eu suspender no Rio de Janeiro. Fui para assistir uma suspensão do Diego Shoa, o Carneiro, do Peru, e mais umas pessoas. E eu fui só para assistir e acabou que coincidiu de ter espaço para suspender lá no dia, assim. Aí eu fiz minha primeira suspensão e a partir daí comecei a ter contato com o pessoal de Brasília, com o Bess, com você, naquele primeiro evento que a gente encontrou, em vários lugares, assim. No início, com os 11 anos, eu fiz meu primeiro piercing e meu pai ficou uma semana sem conversar comigo. E aí, por causa de preocupação, naquele momento lá, ele achava que isso poderia influenciar. Aí, com um ano depois, eu fiz meu segundo piercing e mais um ano depois, meu terceiro. E a partir daí, eu comecei a fazer com mais frequência e ver que é o que eu queria, a estética que eu queria era essa e tentar encontrar um jeito de conciliar as coisas. E aí, comecei a procurar informação sobre piercing. O Leanderson começou a me ensinar o que ele já sabia na época, para poder me treinar para fazer piercing. E depois comecei a levar como profissão, né, tipo o piercing. E depois, mais ou menos com uns 15 a 16 anos. E um pouco depois, o primeiro contato com a modificação corporal, quando a gente trouxe o SIC. E aí ele começou a ensinar, pra gente e... começou a ensinar, né, modificação corporal pra gente, pra poder ficar cada vez mais dentro do que eu queria. De conseguir viver de uma coisa que não limitasse a estética que eu queria pra mim. E, as escolhas que eu queria pra mim, em geral. Hoje eu tenho implante nas duas mãos, implante no peito, implante nas mãos, no peito. Não tenho mais os outros. Já tirei alguns. Tenho alargador no lábio, nos lóbulos, no nariz, no septo, no umbigo, nos mamilos, no pênis. Tenho tatuagens e a língua bifurcada. Os meus favoritos são de fazer, acho que bifurcação de língua, que é a minha modificação preferida de todas, assim, tanto esteticamente quanto o procedimento em si. Big Nostril eu acho muito bonito e é um que eu gosto de fazer também. E um que eu acho esteticamente bonito, mas já não tenho tanta tesão em fazer, é o alargador no lóbulo mesmo. Legal. Que são os meus preferidos. E no seu corpo, qual que é a favorita? Os alargadores no lóbulo, nostril e bifurcação. Desde criança, assim, eu tirava foto já, gostava, só que, fotografia era cara, né? Que era fotografia de filme, e aí você comprava o filme, aí mandava revelar, era uma fortuna cada foto e tal. Então era, só naquelas ocasiões especiais, assim, encontro de família e tal. E aí, na faculdade, eu comecei a estudar fotografia no primeiro ano da faculdade de publicidade, em 2005. E aí, na faculdade, eu ainda não tinha câmera, mas eu já fazia algumas coisas com a câmera da faculdade. E aí, em 2009, depois que eu formei, meu pai me deu uma câmera e aí eu comecei a fotografar
um pouco de retrato de amigo, assim. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava numa revista, ela me chamou para fazer o meu primeiro trabalho profissional mesmo como fotografia, para fotografar para essa revista. E desde então, continuei. Então, comecei bem velho, na verdade, assim. Muito velho, quantos anos o senhor tem? Não, mas em relação às outras pessoas, assim, porque isso pro meu pai sempre foi uma coisa muito mal vista, na verdade. Então ele nunca me daria dinheiro e na adolescência eu nunca fui tanto de afrontar nesse sentido, assim. Então eu esperei, e o meu primeiro piercing, fora da sobrancelha, eu tinha uns, sei lá, 20, 21 anos já estava trabalhando, paguei com meu dinheiro e tal. E aí você põe mas na verdade, quando eu comecei a colocar, eu já sabia mais ou menos todos os lugares que eu queria colocar, que eram as sobrancelhas, o nariz, da língua, que eu tirei, e do mamilo. E aí eu cumpri o que eu tinha pensado em fazer quando eu comecei a colocar. E depois disso eu não pensei em mais nenhum outro lugar, assim. Não que eu não pense em fazer, mas até o momento não teve nenhum lugar que eu falasse, tipo assim, vou... E a orelha, eu nunca pensei em ter brinco, assim, eu sempre pensei só em alargar. Porque eu nunca achei o brinco, não bonito, assim, mas interessante pra mim, nunca foi interesse meu. Assim. Então aí quando eu fui furar a orelha, eu já coloquei 4 milímetros e comecei a alargar a partir daí. Porque eu não queria usar brinco nem um dia, assim. Entendi. Pra ir alargando aos poucos. E tenho 3 tatuagens, por enquanto só. Sobre o que fala as suas tatuas? Então, eu tenho uma que é uma frase de uma música do Radiohead, uma que é uma mistura do mapa do Brasil com o mapa da África, e uma que é uma árvore que é inspirada na música Strange Fruits, da Nina Simone.